Você é o tipo de escritor que gosta de criar mundos, personagens e tem toda a história planejada antes de escrever? Ou apenas se senta e a história vai surgindo na tela ou no caderno? O primeiro é o escritor arquiteto. O segundo é o escritor jardineiro. Mas há também um terceiro tipo que muitos não conhecem. Fica aqui no vídeo e vamos falar os prós e contras desses três tipos de escritor para você reconhecer o seu estilo de escrita e tornar a sua escrita ainda mais produtiva. Vamos lá! Que tal ser um escritor publicado e ter um público leitor que te acompanhe e aguarda pelas suas histórias? Legal isso, né? Mas para ter esse reconhecimento, não basta apenas escrever a sua história. Você precisa ir além e conhecer o que o público busca e como alcançar essas pessoas. E é para isso que existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele você vê diversas estratégias para melhorar a sua escrita, desde o nascimento da ideia até o momento que você irá conquistar os seus leitores em busca de uma carreira sólida no mercado editorial. Você ganha acesso ao curso durante 2 anos, tem 15 dias de garantia para cancelar a compra e a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e alcance a próxima fase da sua carreira literária. E aí, Teller, Mauro Plachina aqui, tudo bem? Você sabe qual tipo de escritor você é? Você gosta de planejar a sua história ou apenas de sentar e escrever, deixando que acontecimentos e personagens te guiem? Esses são os escritores arquiteto e jardineiro. Mas há um terceiro tipo, que é o menos conhecido, é o escritor plantador. Embora não haja uma maneira certa de trabalhar com a escrita, os escritores que se identificam em um dos tipos costumam defender esse seu estilo. Mas é importante conhecer um pouco de cada um e testar todos. Encontrar o melhor estilo para você pode te ajudar a se tornar um escritor muito mais produtivo e, consequentemente, realizado no ofício da escrita. Assim, vamos ver cada um deles, falar seus prós e contras e como cada um dos estilos pode ser desenvolvido. Vamos começar pelo jardineiro, ou penser em inglês. Um jardineiro é alguém que colhe os frutos da sua imaginação e se deixa levar por ela. No inglês, penser vem de pants, calças. Então seria alguém que senta e se deixa levar pela escrita, alguém que senta e cria. A liberdade é um valor importante para os jardineiros. Eles não precisam e nem querem um esboço detalhado da história. Na verdade, seu estilo de escrita é sobre descobrir a história à medida que se escreve. Eles gostam de navegar em sua própria história, deixando que as personagens e acontecimentos se encarreguem de levá-la adiante. Se você é o tipo de escritor que gosta de escrever sem um roteiro, é provável que você se identifique como um escritor jardineiro. Esse escritor não gasta muito tempo avaliando métodos de escrita ou planejando a estrutura da história, nem segue uma abordagem específica para a escrita de romances. Um dos autores mais célebres e autodeclarado jardineiro é Stephen King. Ser um jardineiro pode ser uma ótima maneira de entrar rapidamente no processo de escrita e vencer aquele receio de colocar uma história no papel. É só deixar fluir a história. Mas, como tudo na vida, ser jardineiro tem seus prós e contras. Os prós são bem claros. Os jardineiros têm a liberdade criativa na hora da escrita e podem levar sua história na direção que quiserem sem nenhuma amarra. Eles não se intimidam com a página em branco e a história flui conforme eles descobrem o que acontece a cada momento, dependendo do que eles escrevem na cena anterior. Além disso, as amarras com a história são muito menores. Como tudo surge no momento, é mais fácil mudar a direção de um enredo ou de personagens. Afinal, ele não passou horas pensando e construindo aquilo que agora está no papel. Então, é só riscar e recomeçar em uma nova direção. Mas temos também os contras para esse tipo de escritor. Afinal, não ter nenhum planejamento ou ter muito pouco planejamento torna mais fácil ter um bloqueio criativo. E se isso ocorrer, o escritor terá de fazer um esforço para se desvencilhar desse bloqueio e retomar a sua escrita baseada na inspiração. Falando assim parece fácil, mas é comum que jardineiros abandonem projetos antigos que sofreram um bloqueio e iniciem um novo de uma ideia que recém surgiu. E isso pode acabar lotando pastas e pastas de arquivos de texto inacabados.
O último contra é que, como o jardineiro senta e escreve deixando a história fluir, o processo de revisão e edição tende a ser muito mais demorado. Afinal, tem muito mais idas e vindas até deixar toda a história coesa e sem furos. Esse, inclusive, é outro momento que leva os jardineiros a abandonar a primeira versão do livro e seguir para uma nova ideia. Parece um pouco assustador essas possibilidades de bloqueio e abandono de história, mas há uma maneira de você ser um jardineiro e mesmo assim seguir firme até o final. Você pode seguir esses passos aqui. Comece com um conceito. Quando você se aproxima da página em branco, é bom ter pelo menos uma vaga ideia do que deseja escrever a seguir. Parte da escrita é deixar que seu sentimento te guie, mas ter uma noção básica do destino final ajuda a focar a escrita. Além disso, siga seus instintos. Depois de entrar em seu projeto, sinta-se à vontade para seguir seu instinto e se perder em sua escrita. Uma das melhores partes de escrever como um jardineiro é realmente mergulhar na história e descobrir até onde ela pode te levar. Em terceiro lugar, faça pausas para avaliar o seu trabalho. É importante fazer um balanço do seu trabalho à medida que avança. Dessa forma, você não deixará nenhum buraco na trama ou pelo menos agilizará no processo de revisão e edição. E por falar nisso, o quarto item é não ter medo de editar. Só porque você se deixa levar para a escrita, não significa que você não deve editar ela. A edição e a revisão podem ajudá-la a sair de becos sem saída e estruturar a sua história em torno de um arco coeso. Se você se sentiu bloqueado, volte e analise e edite. Isso pode te ajudar a ir em frente. Por último, conheça o final da sua história. Parte de ser um jardineiro de sucesso é perceber quando o seu trabalho está se aproximando de seu final. Preste atenção em como a sua história está progredindo e encontre um lugar natural para resolver a sua trama e amarrar as pontas soltas. Uma trama sem fim é um livro não publicado, e nenhum escritor quer isso, não é? E aí, se reconheceu como escritor jardineiro? Antes de falarmos do arquiteto, deixa sua curtida aqui no vídeo e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo e se tornará um escritor cada vez melhor. E para ser um escritor melhor, é bom saber qual tipo de escritor você é. Se você não se reconheceu como jardineiro, então talvez você seja um escritor arquiteto, também conhecido como plotter em inglês. O arquiteto é aquele escritor que planeja seus romances antes de escrevê-lo. Existem vários níveis de arquiteto. Independentemente disso, delinear o seu romance antes de escrever é extremamente importante para esses escritores. Os arquitetos valorizam saber o que vai acontecer em sua história antes de escrevê-la. Eles querem clareza e ter planejamento lhes dá energia e direção, além de economizar muito tempo durante a escrita do livro. Se você é aquele escritor que gasta muito tempo no estágio de pré-escrita traçando tramas, criando personagens e construindo mundos, você se enquadra na categoria de arquiteto. Se você pegar a maioria dos autores best-seller publicado, é provável que ele caia na categoria de arquiteto. Se você é um escritor iniciante, tentar escrever como arquiteto pode lhe dar uma boa noção de como a pré-escrita pode prepará-lo antes de mergulhar no processo de escrita em si. Mas assim como os jardineiros, os arquitetos também têm prós e contras. Os prós é que ter a história planejada com antecedência auxilia a prever o que vai acontecer, tornando mais fácil a quebra do bloqueio do escritor. Isso, inclusive, se existir o bloqueio, pois como você sabe a direção, dificilmente ficará parado esperando a inspiração. Além disso, os arquitetos tendem a escrever suas histórias de forma mais rápida e coesa, já que ela já está planejada e há menos retrabalho para revisão e edição. Mas claro, todo escritor, seja ele qual estilo escolher, sempre fará revisão e edição. O arquiteto tende a ter um processo um pouco mais rápido nessa fase. Mas claro, há os contras de ser arquiteto. Muitas vezes esse escritor fica preso no seu planejamento, o que os impede de fazer alterações de personagens e reviravoltas, mesmo que elas pareçam claras durante a escrita, e isso pode acabar prejudicando a história. Mas aí, quando se acaba a primeira versão, o arquiteto relê e descobre que realmente precisava ter feito a alteração, e assim recomeça todo o processo de planejamento e de escrita.
Mas assim como o escritor jardineiro tem um processo para seguir firme na escrita, existem passos para ajudar os arquitetos a desenvolverem melhor suas histórias. Claro que essa não é a única, afinal, existem diversos tipos de estruturas de história. Inclusive, você pode acessar essa playlist aqui do canal para ver diferentes tipos para criar a sua história. Arquitetos já tendem a começar o processo de escrita com um outline. Então, o passo inicial será criar uma premissa. Defina a pergunta básica que guia a sua história. Eu gosto de usar o EC. E se a internet no mundo parasse de funcionar? Com essa premissa, eu desenvolvo possíveis cenários e avalio potenciais desenvolvimentos da história. E a partir daí, se deve traçar a trama central. Não se preocupe para escrever todos os detalhes de uma só vez. Defina sua estrutura como a de 3 atos e crie os pontos de virada e possíveis acontecimentos do enredo. Se você quiser ajuda nesse desenvolvimento, você pode fazer download do modelo de outline escaleta da Tellers. O link para download está aqui na descrição do vídeo. Depois, chegou a hora de desenvolver as suas personagens. Com a trama geral pensada, você pode pensar no seu elenco e nas características de cada personagem. Você pode assistir esse vídeo aqui do canal sobre criação de personagens para te ajudar nessa fase do processo. Você também pode fazer download do nosso e-book Criação de Personagens, que está disponível aqui na descrição do vídeo. Com as personagens desenvolvidas, você pode construir subtramas para fazer com que as suas histórias se cruzem e auxiliem na trama central para levar a história adiante. Com todos esses pontos traçados, você escreve um resumo da história. Essa ainda não é a primeira versão do livro, ok? Aqui você pega os pontos de virada e acontecimentos e vai encadeando esses momentos em pequenos textos sobre cada um. Isso te deixará com um pequeno resumo da sua obra, que te auxiliará no desenvolvimento da primeira versão do livro. Você que é arquiteto, já criou um planejamento como esse para depois ir para a escrita do livro? Depois de conhecer o jardineiro e o arquiteto e todos os seus prós e contras, talvez você esteja se perguntando: qual é a melhor opção? E a verdade é que não existe uma melhor. O trabalho criativo, a personalidade, o estilo de cada escritor é que dirá se ele é mais produtivo deixando a história fluir como um jardineiro ou se é mais fácil ter tudo planejado como um arquiteto. Então, o jeito é você testar e ver qual melhor se encaixa para você. Inclusive, podemos destacar o terceiro tipo, que não é muito dito por aí, mas que muitos escritores se encaixam, inclusive eu. Esse escritor é conhecido como Plantser, o que seria o plantador, mas também é visto como o escritor da descoberta. Esse escritor tem um pouco de jardineiro e um pouco de arquiteto. Aqui, o escritor planeja algumas partes da sua história, imagina alguns pontos de virada, pensa um pouco as suas personagens, mas deixa que a história entre nesses elementos e aconteça de forma fluida durante o processo da escrita. Eu, por exemplo, penso nos momentos chaves da minha história, tenho as minhas próprias personagens desenvolvidas, mas deixo que elas me levem de um ponto a outro da história. Eu sempre sei para onde a próxima cena irá me levar, mas nunca sei exatamente qual é essa cena. Inclusive, isso já fez personagens entrarem na minha história sem eu nem imaginar que elas pudessem aparecer. Dessa maneira, eu consigo ter o controle da história e evitar bloqueios criativos, mas também me divertir com o processo de escrita sem o bloqueio de sair da estrutura pensada originalmente. Para facilitar o meu trabalho, a cada capítulo que eu escrevo, eu releio e edito para que tudo fique encadeado com os capítulos anteriores e que eu tenha a base certa para continuar a escrita em cima de uma história coesa. Eu sempre pensei que eu seria um arquiteto, pois gosto de planejar os acontecimentos e saber para onde eu tenho de ir. Mas ser um plantador fez com que eu desenvolvesse minha escrita e me tornou muito mais produtivo escrevendo. E aí, está pronto para testar essas 3 possibilidades e encontrar o seu perfil mais produtivo como escritor? Se você quiser qualquer um dos materiais extras que falei no vídeo, todos os links estão aqui na descrição. E se quiser aprender mais técnicas e ferramentas e desenvolver a sua escrita, conheça o curso de escrita literária da Tellers. O link está aqui na descrição também. Me deixa te ajudar a ser um escritor publicado. E se quiser ler uns livros para melhorar a sua escrita, acesse esse vídeo aqui do canal com as dicas de leitura. Uma ótima produção para ti. Te vejo aqui no próximo vídeo ou lá no curso de escrita. Até mais!